Começando mais um Chosencast, seja muito bem-vindo à nova temporada do Chosencast. Eu quero dar as boas-vindas para você, agradecer a sua presença aqui, a sua audiência com a gente. Tenho certeza que você vai ser impactado, tá bom? Hoje daremos continuidade a esse assunto que estamos tratando desde a semana passada, a estratégia do mal, mas não estou sozinho aqui. Pastor Lucas, tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bem. Quero também deixar um abraço para todos aí, vocês que estão acompanhando a gente novamente, né? O primeiro vídeo da série, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito com o resultado, com os feedbacks. Compartilha mesmo, se inscreva no canal da igreja no YouTube, IBVila, no Instagram, IBVila _ e Entre Terra e Céu no Instagram. É uma grande parceria que a gente está fazendo no mês que falamos sobre despertamento, despertamento espiritual. Então, a gente já chegou falando da estratégia do mal. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, hoje tem um novo tema, o momento mais marcante da história. Sim. Falamos sobre Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1. Como é que foi antes da gente entrar aqui? Como é que isso chegou ao coração do Senhor? Porque Deus ministrou seu coração, Deus ministra aos nossos corações. Sim. Antes da gente ministrar a igreja. Mas como foi receber isso do Senhor? Esse tema, assim, um tanto diferente, né? Não é muito tratado, mas como foi receber isso aí no seu coração, pastor? Eu acredito que exatamente por esse motivo. A gente não está falando muito sobre isso. O despertamento, ele acontece nesse cenário. Quando a gente começa a olhar as igrejas, né, que recebem as cartas lá entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, e a gente começa a ver as realidades das quais a gente está vivendo hoje. Né? Hoje, coloca esse hoje, menciona esse hoje para um tempo, um período muito mais longo do que esse ano, do que a pandemia, um momento muito mais longo, né? As coisas mudaram bastante. Então, a gente começa a enxergar, começa a ter, vamos dizer assim, impressões de que esse momento mais marcante da história, ao menos para o cristão, ele está chegando. Está muito próximo. Né? A gente percebe, até dentro do que foi falado aqui, que o próprio mundo, a gente vai falar sobre alerta, né? Sim. O alerta, o despertamento, tem tudo a ver isso, mas o próprio mundo já sente esse alerta. O mundo que eu falo não apenas as pessoas que estão na igreja, né? E poderia dizer até que muitos que estão lá fora sentem mais esse alerta dos que estão dentro da igreja. Sim. Começa por aí, pastor. A gente entender que precisa vir da gente isso, né? Se o mundo já está vivendo isso, nós não deveríamos estar vivendo já dessa forma? O que a gente consegue ver aí, especialmente no capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, que foi a mensagem de domingo, que o pessoal pode acompanhar aí no YouTube. Muito boa. Inclusive, louvado seja Deus, mas é uma mensagem muito direta, muito firme, e uma abordagem, vamos dizer assim, né, sem filtro, né? É o que é. Quando você fala que o mundo começa a perceber esse mal, e o mundo tenta resolver sozinho esse mal, a gente estava falando isso na semana passada, eu estava falando no primeiro Chosencast, né, que foi lá na mesinha, que o mundo leva para o lado do humanismo. Ele tira Deus do centro e começa a ter um comportamento humanista. Já que Deus não está, eu começo a estabelecer o que é moral, quais são as regras dessa vida. Só que isso não está funcionando. Ao mesmo tempo que o mundo quer viver essa autonomia, longe da autoridade, que é uma próxima, no próximo estaremos falando sobre isso, ele começa a entrar em colapso. E a igreja, ela não pode ser somente uma espectadora disso. Ela precisa despertar primeiro. Está faltando a igreja entender um pouco mais a autoridade, pastor? O que você acha? Isso aí, com certeza. Sem dar spoiler no próximo, né? Mas assim, eu posso dizer sim. Não, eu posso dizer, está dentro do assunto, sim. Que precisa entender que existe uma autoridade, principalmente não, né? Espiritual sobre a igreja. Sim, tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque dentro desse capítulo, no verso 1, a gente vai ver ali Deus transmitindo ao Cristo, Cristo transmitindo ao anjo e o anjo transmitindo a João. A gente pode ver nessa sequência, né, da mensagem que a igreja ela recebeu também, né, uma delegação, um poder foi delegado a nós. Né? Todo poder, claro, pertence ao Senhor, mas a igreja é a agência de Deus na terra. Acredito que a gente precisa se posicionar da forma adequada
para que a gente não seja confundido com outros cenários, né, da qual terei muito cuidado de falar aqui, que já exauriu, né, falar sobre isso, mas a igreja precisa se adequar dentro desse cenário. E eu acho que, mediante a tantas coisas que hoje acontecem na igreja, falo de forma geral, são muitos eventos, né, são muitas coisas que estão muito assim no periférico, Sim. e a gente está distante do centro que é Cristo. Sim, exatamente o que o senhor falou e agora que eu estava pensando aqui. Será que a gente deixou de priorizar o essencial, no sentido de... tem muita coisa acontecendo, não só dentro da igreja, mas fora dela. Sim. Esse bombardeio que a gente está sofrendo aí e sendo passível disso, não tirou a nossa mente do foco, porque a gente sempre teve isso, né? A gente sempre ouviu dizer que o tempo está se findando, as coisas estão chegando, Jesus está voltando, e parece que em um determinado momento da vida, a gente... Não, peraí, eu tenho muita coisa para fazer, Sim. eu tenho mais coisa para fazer do que pensar nisso e corrigir minha vida, né? Não dá atenção a esse alerta, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que o senhor falou. Deixou de ser uma distração apenas lá fora, que sempre teve o mundo, agora dentro da igreja também. Era para ser diferente, né? Sim, mas dentro da igreja nós estamos sendo distraídos dentro da igreja e deixando de realmente prestar atenção. Mas esse alerta que a gente está falando aqui, ele foi endereçado a alguém. Sim. A quem foi endereçado esse alerta? Sim. O senhor poderia me dizer exatamente assim, né? Deus falou com Jesus, Jesus com o anjo, e o anjo a João. E João escreve essa carta de Apocalipse às igrejas. Mas, necessariamente, o que o senhor entenderia sobre isso? A quem foi delegada essa carta, essa mensagem? Quando a gente olha dentro do que você mesmo falou, as igrejas receberam esse alerta. Só que são igrejas com situações diferenciadas, né? Tem ali sempre um presentezinho para que essa igreja viva algo no campo do ajuste, vamos dizer assim. Poderia ser endereçado a outras igrejas? Teria outras igrejas para enviar as cartas, mas essas igrejas elas têm uma representatividade para nós hoje. Então, quando a gente olha para isso, essa carta sendo enviada para a igreja, por que não foi enviada, né, para quem não está na igreja? Foi enviado para a igreja. Porque interessa ao Senhor despertar a igreja, porque a igreja representa Ele na terra, é a agência do Senhor na terra. Então, tudo acontecendo aí no mundo, né, que está acontecendo. E a igreja adormecida, esse plano ele precisa entrar em movimento através desse despertar de avivamento da igreja. Eu queria só, sem querer avançar muito nessa resposta, o Rômulo, que esse avivamento não é um avivamento de data marcada pelo homem. Né? Avivamento é marcado por Deus. Né? Eu acredito que do púlpito precisa fluir uma mensagem centrada em Cristo, de uma exposição bíblica saudável, da qual isso venha provocar aquilo que Jesus fez. O que ele fez ali? Ele fez o desvelamento, né? Desvelamento mesmo. Ele tirou o véu, tirou o que era cobertura, ele revelou ali mais da sua glória. Sim. Então, essa glória precisa ser desvelada de novo, né? No melhor sentido possível. Parece que está encoberto por muita coisa, está colocando muita coisa em cima que não tem nada a ver com a mensagem. E todos esses problemas que assolam o mundo, não só o Brasil, mas o mundo, as famílias, o ser humano, né, eles podem ser resolvidos com o despertar da igreja. Sim, por isso que João escreve, né, Deus ele orienta ali dentro de todo esse processo a escrever a igreja. Quando a gente fala de despertamento e dessa corrente escatológica, a gente já logo pensa em alertar aqueles que estão de fora. Né? Mas o senhor disse muito bem aí que Deus está chamando as pessoas dentro da igreja, porque eu entendo que justamente isso. Hoje está ocorrendo uma distração muito grande dentro da própria igreja. E assim, todos sabemos que uma igreja saudável ela tem um potencial extraordinário na terra. Sim. Né? Então, Deus, na sua soberana, na sua sabedoria soberana, ele estabelece ali um princípio de que precisa ali corrigir, alertar a igreja para que essa igreja sirva de canal para aqueles que estão lá fora. E dentro disso entra os pastores. Né? Deus tem chamado pastores nesse tempo, mas chamado mesmo, né, pastor? O que Deus fez com o senhor, eu entendo totalmente ser espiritual,
Porque a igreja, no caso a nossa igreja Batista Vila, precisava ouvir e precisa ouvir isso. Mas Deus ainda tem chamado pastores a falar sobre isso, sobre alertar a igreja. Primeiro alertar a vida de um pastor e depois ele alertar a igreja. Eu acho que existem muitas coisas que têm tomado, né, o coração de lideranças espirituais, um contexto bem amplo mesmo, né, que não são pautadas por Deus. Existe uma preocupação excessiva, existem perguntas que estão sendo feitas que não são para esse momento, aliás, que nunca foram para ser feitas dentro da igreja, problemas tentando ser resolvidos a partir da ideia do próprio homem. Uhum. E quando o pastor, ele é um pastor, um co-pastor, um auxiliar do sumo pastor, ele procura se pautar pela fonte verdadeira, que é a palavra de Deus, que é a Sim. Bíblia. Então, quando a gente olha para a Bíblia e a gente confronta a igreja, né? Porque eu acho que falta muito desse confronto. O simples fato de você falar que vai abrir a Bíblia em Apocalipse, ou que você vai falar algo sobre... já causa algo no ser humano, porque dentro do que a gente falou, você precisa dar uma olhadinha lá no último Chosen Cast, para você entender por que eu estou falando isso. Foi colocado fora da ideia, está sendo colocado fora da ideia de convivência, de relacionamento com o ser humano, né, o contraditório. Então, quando o ser humano ele é confrontado porque é contraditório, é contra o que ele está fazendo, fica um clima esquisito. Então, o que está acontecendo hoje? A gente observa que existe uma luta muito grande de buscar, não basta ser pastor, você tem que ter um título que pareça ser maior, não vou além disso, para que isso expresse uma unção maior. Uhum. Quando a unção está em pregar a palavra, em viver essa palavra, em alertar o rebanho. Algo que tem me chamado muito a minha atenção, muito a minha atenção. Eu acho que a igreja ela tem se preocupado muitas vezes numa expansão que, às vezes, ao invés de fazer essa obra crescer, ela impacta, às vezes, numa igreja local que está ali. Impacta, às vezes, num pastor que está fazendo um trabalho fantástico com 30 pessoas, com 50 pessoas. Sim. E Deus preparou aquele pastor para aquilo ali. Porque qual é o parâmetro para o pastor? Não temos medo de crescer de quantidade, não é isso, não estaríamos aqui. Mas o parâmetro principal é a fidelidade. Sim. Então, acho que os pastores estão sendo despertados mesmo para isso. Eu tenho visto esse movimento, tenho visto um movimento de unidade entre pastores, interdenominacional, inclusive. A gente não discute mais esse negócio de multidenominação, né? A gente vê que no passado era uma discussão muito quente essa, né? Agora, a gente vê que Deus tem realmente puxado, né, os seus líderes espirituais para essa unidade. A coisa está se alinhando também. Eu vejo isso como uma grande esperança. O senhor falou uma coisa aí que até me despertou, né, uma curiosidade barra, né, uma atenção para isso, né? Não deve pautar nosso direcionamento porque ele vem de Deus, é lógico. Mas a pergunta assim, as pessoas elas hoje em dia querem ser alertadas? Será que as pessoas estão dispostas a receber? O senhor falou de confronto. Eu falei, gente, acho que a sociedade atual está cada vez sendo mais doutrinada a sair do confronto. Né? Hoje em dia eu escolho o que eu quero ver, quem eu vou falar, quem eu vou seguir. Né? O que me confronta eu deixo de seguir. Eu paro de observar, eu cancelo. Né? Então, você acha que as pessoas... Ainda existem pessoas que buscam? Eu acredito que sim, mas na visão do senhor como pastor, né? Pessoas que querem ser ainda confrontadas ou alertadas nesse sentido? Sim, eles têm o nome, fiéis. Isso aí. Eles querem ser confrontados, eles querem aprender mais, eles querem crescer. Eu falei acho que foi no domingo, ou foi no Chosen Cast, agora de verdade não lembro, mas foi um desses dois encontros. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, ia se sujar ainda. Ou seja, ou se santifica mais, ou continua, da ideia de continuidade também, continua a se santificar. Então, o fiel, ele continua a ser fiel. Quando ele ouve uma palavra dessa, ele vibra. Sim. Ele vibra. Né? E assim, é notório, quando a gente está ministrando, a gente consegue perceber aqueles que estão sendo confrontados, que estão derretendo ali, mas também estão recebendo. Mas a realidade, né, como você falou, muito bem observado, é que as pessoas hoje elas estão com esse perfil, né, o que não me agrada. Um tempo atrás, né,
que teve uma situação, um vídeo sobre aborto, acho que foi na Argentina. Sim. Eu peguei e coloquei lá no meu Instagram, que eu achei aquilo de um mau gosto tão grande, horroroso, a comemoração, a celebração da morte, né? E quando eu coloquei ali, imediatamente, no Instagram, que é uma coisa assim, não vou dizer que é insignificante, porque a gente Muito alcança muita gente. Superficial. É uma forma também de ministrar, mas 300 pessoas pararam de me seguir em um dia. Em um dia. Né? E eu não tenho lá muitos seguidores lá não, né? Mas deu para perceber isso, né? Consideravelmente. É um termômetrozinho, né? É um termômetro. Sim. Falando um pouco desse alerta, né? A gente vai estudar e assim, eu já peço você, tá chegando agora, volte um pouquinho no início, a introdução fantástica. Você que pretende continuar com a gente, você vai sair realmente com uma bagagem muito grande, porque o assunto aqui ele é muito extenso, né? E infelizmente hoje em dia é pouco falado. Mas a gente vai estudar um pouco sobre a natureza desse alerta, né? Fique ligado aí. E uma das palavras que a gente atrela a esse alerta é o arrependimento. Sim. Né? Tem tudo a ver com a santidade, né, e com o critério necessário para que nós possamos realmente ser salvos. Então, sem o arrependimento, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Né? Passa por isso, pastor. O arrependimento tem realmente... primeiro que é o arrependimento na visão do Senhor, né? Mas, e depois se eu puder discorrer um pouquinho sobre o que tem a ver o alerta com o arrependimento, com esse alerta que João traz para nós em Apocalipse. Sim, o arrependimento é a mudança de direção. Sim. Alguém afirmou que o arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. A gente se arrepender, mudar de direção, não é algo que você... É uma simples emoção, não que não tenha emoção, mas não é simplesmente um momento, mas é uma mudança completa mesmo, mudar de direção. Agora, você fez outra pergunta dentro dessa? Como que atrela, né? A gente pode unir sim, né, sim. ao alerta, o arrependimento a esse alerta aí. Né? O arrependimento é a aceitação desse alerta. Eu aceito esse alerta é bom para mim. Eu entendi que eu estava dormindo. Eu entendi que eu estava na direção errada. Quase que, quando eu comecei a dirigir, a gente fez uma viagem para Poços de Caldas e eu não sabia, cara, o que significava. No asfalto tinha umas ranhuras, tem em alguns lugares, algumas descidas. Eu achava que aquilo ali, mas isso não é eficaz para reduzir a velocidade. Mas na realidade não se trata disso. Se trata de despertar se o cara tiver pegando som, tá chegando, a curva perigosa tá à frente. Então o alerta do Senhor está sendo feito e a Bíblia diz, né, que aqueles que se arrependeram, creram, quem se arrepende deixa o mau caminho. Então a Bíblia vai mostrando tudo isso para alcançar essa misericórdia, essa graça. É essencial. Agora é difícil se arrepender, né? É mais fácil sentir o remorso, né? O famoso remorso, né, pastor? Eu vejo que assim voltar para depende do coração, né, Rômulo? Do coração, se ele está receptivo, né? Possa ser difícil para quem não está receptivo. De um modo geral, né? De um modo geral. Agora, para quem está ali receptivo, que está desejoso, que está preparado para aquele momento ali, é a libertação, é a alegria total, é maravilhoso, é um milagre a gente ver, né, a pessoa mudando de direção. E João, ali através do livro, né, ele informa que a aplicação de tudo que foi dito ali em Apocalipse, toda a revelação que foi trazida ali para aquele momento, é para aplicação, e me chama a atenção duas palavras, né? Primeiro é a aplicação, sair da teoria e ir para a prática. Sim. E mais do que a aplicação, é naquele exato momento que eles estão vivendo ali. Né? O contexto ali, entre o conflito entre Deus e Satanás, entre a igreja e a imoralidade, por exemplo. Então, assim, são duas palavras que permeiam esse assunto que a gente vai tratar aqui. Primeiro é a aplicação. Sim. Está na hora mesmo o alerta consiste nisso, sairmos da teoria e irmos para a prática. E segundo quando? Hoje. Né? Tem que ser hoje, não pode ser amanhã. Né? Enfim, quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, a palavra de Deus ela continua sendo atual, ela nunca deixou de ser. Né? Mesmo aquilo dito lá atrás, e hoje a gente ainda vive, né, pastor? Tem oportunidade de aplicar
e nos dias de hoje, o que esse alerta que Deus está Eu acho fazendo. que tem ali um termo, né, que é interessante quando a gente pega ali. A gente está no capítulo 1 de Apocalipse, tá, gente? Do verso 1 ao verso 8, a gente está conversando um pouco. A mensagem foi pregada domingo, aí tem muito mais detalhes, mas tem ali algo muito. Um destaque, vamos dizer assim, né? Deus revela as coisas que brevemente devem acontecer. Sim. Um destaque para esse devem acontecer. Que vão acontecer, né? Então ali tem dois tempos sendo expressados, a gente está vendo duas situações de tempo, né? O Cronos, o tempo habitual, a cronologia, aquilo que a gente conhece, mas também tem o Kairos de Deus, que é o tempo de decisão. Sim. O Kairos, ele vai expressar de que isso está em fluxo, está acontecendo. E às vezes por, não sei se receio, preguiça, não sei dizer o que é, mas eu ouço as pessoas falando, ou às vezes falando, não, o texto de Apocalipse é muito difícil, eu não vou ler, não vou estudar, não vou pregar sobre isso, mas é um texto, você vai encontrar em Apocalipse, é um lugar onde te vê Cristo se revelando de uma forma tão majestosa do que em qualquer outro livro da Bíblia. Sim. Então, sobre você falar que é esse o tempo, é muito certo, especialmente aliando isso ao tempo de decisão, ao Kairos. Sim, é uma preparação constante. Sim. Justamente por nós não sabermos quando que vai acontecer, sim, a gente não sabe, né? É como a parábola das virgens, das 10 virgens, né? Umas estavam Boa. preparadas, demais. outras não estavam. Então, assim, a gente está... viver a própria palavra, né? A palavra diz, eu gosto muito desse versículo, sede santos. Eu estava conversando com um amigo essa semana, ele está começando agora na fé, ele, vamos ser santo. Eu falei, cara, a santidade aqui consiste em buscar ser igual a Deus, cara. Sim. Então, assim, a forma com que a gente vive deve ser um questionamento eterno. Será que Deus aprova o que eu estou fazendo? Eu acho que isso é viver em santidade. Não sei se o senhor concorda comigo, pastor, mas estar preparado é viver em santidade. Para quem está começando agora, está assistindo a gente, e o que é estar em santidade? É buscar ser igual a Deus. Então, se nós buscamos ser igual a Deus todos os dias, nós somos como aquelas 5 virgens que se prepararam. Sim. Então, Deus está chamando hoje não pessoas extracapacitadas que têm, igual o senhor falou, né, acima de pastores. Deus está chamando servos naquilo que sabem fazer, mas principalmente buscando estar preparado e ser santos para a vinda dele, que está muito próxima. Se a gente ler a palavra de Deus, a gente vai ver que, né, tudo está acontecendo aí, a palavra de Deus não mente, né, mesmo sendo escrita há muito tempo atrás. Tá bom? Agora sim, pastor, tem bênção para quem decide obedecer? Com certeza. A gente falou que é o momento mais marcante da história, e a natureza desse momento é a soberania de Deus. Exato. É um alerta do soberano. O alerta soberano de Deus, é claro que inclui bênçãos. Eu queria só acrescentar que eu lembrei de algo aqui que muito interessante. Geralmente, a gente às vezes está lá no sono, né? Quem está lá nesse sono, não quer despertar, deixa eu ficar mais um pouquinho na cama, né? Meio que coisa de criança, né? Mas a maturidade tem pressa. Eu li isso uma vez. Quem é maduro tem pressa, tem urgência de viver, de tomar boas decisões. Então, o alerta do soberano proporciona isso para a gente, porque é um alerta para que a gente possa amadurecer. É hora de levantar. A gente já foi ensinado, a gente aprendeu tantas lições na escola bíblica, tantas pregações, e agora o Senhor está falando assim, alerta, o tempo chegou. Mas eu também tenho bênçãos nesse alerta. E nessas bênçãos especiais, nós temos aí no texto, quando nós conseguimos ler, que aquele que lê, né, o texto vai falar isso, possa ser agora nós que estamos nessa mesa aqui, ou você que vai ler o texto, entre o verso 1 e o verso 8, lê no singular. Mas aqueles que ouvem, está no plural. Então, assim, nos anima bastante pensar que mais de uma pessoa está ouvindo, né? Sim. Graças a Deus por isso. Sim, agora a principal de todas as bênçãos é a salvação, né? Sem dúvida nenhuma. É a salvação. Eu acho que se nós enxergarmos, né, que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, lá em Colossenses 3:23 vai dizer isso, né? Que a nossa 3:23 e 24 vai dizer que a nossa recompensa ela não está aqui.
né? A nossa recompensa é eterna. Então, desde o momento que nós somos alertados até o momento que nós cumprimos esse alerta aí, né, ficamos ligeiramente despertados, nós estamos obedecendo a Deus sabendo que tem uma recompensa. Se a gente olhar para esse mundo, e sinceramente, pastor, se a gente olhar para as circunstâncias, a gente não obedece. Sim. A gente não obedece porque a gente é muito atraído ao outro lado. Então, assim, é uma coisa que um exercício que eu tentei fazer na minha mente é simplesmente buscar enxergar que existe algo maior de Deus para a minha vida lá na frente, seja em vida ou não. Entendeu? Então, parte desse princípio. E uma dessas coisas que eu até deixei anotado aqui é a paz. É a paz de Deus. Sim. Na nossa célula, a gente sempre tem a prática de, ao final, nós orarmos pelas pessoas que precisam de paz. E constantemente nós temos visto que muitas pessoas têm tido problema com a falta da paz. Eu converso com algumas pessoas também fora daqui, eu vejo que infelizmente a busca está errada, sabe, pastor? Sim. A busca está diferente do que a própria palavra de Deus diz. Não sei qual o tipo de... que você, de repente, está me assistindo. Eu ouço muitas coisas, né? Muitos buscam a paz em si mesmo, no seu próprio humor. Ouvi isso. Meu humor que me... Então, assim, Deus promete a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Né? E talvez, olhando por outro lado, quando a gente fala desse assunto aqui, a gente... Muitos, né, que não buscam ser alertados, não sentem paz em falar desse assunto. Mexe, porque eu estava lendo hoje, né, uma reportagem, e essa reportagem falava, não sei se pronuncia exatamente assim, mas se escreve assim, né, burnout, é a queima total, é a queima total. E aí, pessoas sendo avaliadas, diagnosticadas com essa síndrome, né, de esgotamento e de tudo mais. Eu falei no domingo sobre a Pax Romana, Sim. PAX. Né? Os romanos estabeleceram ali um tipo de Pax. Essa Pax Romana, que se deu num período de aproximadamente 200 anos, ela se estabeleceu com as conquistas dos territórios, mas de uma forma impositiva, na força do homem, né? Na sua própria inteligência. O ser humano valia menos que nada naquela realidade. Quando você cita, né, inclusive acho que João 14, 27 vai falar sobre isso, sobre a paz que o Cristo nos dá. Ele fala, eu deixo a paz, essa paz que eu dou para vocês não é como o mundo dá. O que ele está querendo dizer ali? Essa Pax Romana pode ter durado aproximadamente 200 anos, mas não durou para sempre. Sim. Houve a queima total, ela se extinguiu. Mas a paz que Deus nos oferece, do alerta do soberano, é uma paz eterna, é uma paz inexplicável, é uma paz que aquele que se arrepende, aquele que recebe, ele consegue ter a esperança nesse momento mais marcante da história. Se para alguns falar em Apocalipse é um terror, é uma preocupação, para aqueles que esperam em Cristo é um renovo, é uma alegria, é uma satisfação, promessa, né? É uma promessa, uma exatamente. Promessa. Aliás, você falou agora há pouco, e eu acabei citando isso, e eu abri aqui no texto, eu ia deixar passar algo, né? No verso 3 do capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Legal. E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, tem aqui uma ordem, né? Sim. Alguém leu, para alguém ouvir, a fé vem pelo ouvir, aí alguém ouviu as palavras e guardou. Quantas pessoas, né, até mesmo o diabo ele conhece as escrituras, né, mas não vive as escrituras, não guardou, não torna aquilo prático. Pastor, eu conheço. Não, Deus não quer que você tenha somente uma decoreba do texto. Deus quer que você viva esse texto, que você guarde na prática, porque o tempo está próximo. Graças a Deus que está próximo. Ler, guardar, e tem mais uma aí, né? Ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir e guardar. Então essa é a orientação que Deus dá pra gente, isso em todas as áreas, em todo o âmbito. A Bíblia precisa ser lida, ouvida, né? A gente lê, a gente ouve a voz de Deus ali e guardar, porque se a gente não guardar, não dá continuidade. O alerta de Deus ele é soberano, o senhor disse aí. Né? Ele tem uma certa autoridade. Né? E falando de autoridade, hoje, atualmente,
Infelizmente, a gente vai falar sobre isso, mas sem entrar muito, não queria entrar mesmo no assunto, mas a gente está cada vez mais condicionado, a gente não, né? O mundo, né? De forma geral, aqueles que são infiéis, como o senhor disse, está cada vez mais condicionado, pastor, a não absorver e querer receber essa autoridade de alguém. Né? Mas tem dois pontos aqui principais de características de alguém que recebe, que é a atenção à autoridade que foi dada e a fidelidade a essa autoridade. Né? Falando do princípio da palavra de Deus, né? Nós cristãos, atualmente, né? Eu sei que a Bíblia foi escrita lá, mas nós cristãos precisamos estar mais atentos e ser mais fiéis. Eu digo no contexto de igreja, pelo que a gente está vendo. O senhor disse que tem visto uns indicadores aí. Precisamos estar mais atentos e ser mais fiéis a essa autoridade soberana de Deus. A gente precisa ser fiel, né? Não somente ser mais, mas ser fiel, uma natureza. Buscar isso, né? Como você falou, e cada vez mais, né? Melhorando, se aperfeiçoando nisso. Mas existe uma questão nesse âmbito da autoridade, que é a pessoa quer ter autonomia, sim, mas ela não quer ter responsabilidade. Entendi. Só um lado, né? Eu só quero ter autonomia. Eu quero ter esse poder de estabelecer o que é moral, o que é família. Sim. Eu quero relativizar a verdade, né? Sim. Você tem a verdade, eu tenho a minha, tu tem a outra. Eu quero tirar toda a estrutura, eu vou ficar sem teto. Mas eu não quero expressar, né, que quando eu tiro tudo isso, eu começo a ter essa síndrome, essas síndromes por aí que estão acontecendo, né, impactando, acaba que impacta todos nós, né, porque ver tudo em desequilíbrio não pode provocar em nós, né, um senso de satisfação. Por isso que a gente precisa estar olhando para Cristo, para o soberano. Sim. Agora, sobre essa questão de autoridade, todo poder, toda autoridade flui de Deus. Sim. Então, nós estamos debaixo dessa autoridade. Quando a gente fala desperta, igreja, vamos viver de acordo com essa autoridade que nos foi dada, é porque esse momento vem, tanto quanto marcou o calendário, né? O antes e depois de Cristo, nós temos agora a volta do nosso Senhor. Sim. E a gente precisa estar preparado realmente para isso. Tem que estar muito preparado. Certo existe uma palavra aí, existe um alerta. Sim. Né? E a gente vai parar aqui nesse momento, sim. A gente não vai entrar no próximo. Tá muito boa essa conversa mesmo, mas a gente vai parar por aqui. E eu quero, sim, pedir mesmo para você, Rômulo, como eu posso, não sei, como eu posso levar mais essa palavra para frente? Existem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Hoje em dia é muito simples você compartilhar. Com 2 cliques aí, 2 botõezinhos aí, você compartilha, você envia para uma pessoa que precisa ouvir. Em vez de compartilhar, né, ódio, muita coisa, muita divisão que a gente está vendo, vamos compartilhar a palavra. Vou pedir para você fazer esse exercício agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser alertado, não pela gente, né, mas pelo que a palavra de Deus diz. A gente vai continuar sobre esse assunto. Fique com a gente, fica atento aí nas nossas redes sociais, da nossa igreja, porque vai ter mais um alerta de mais um assunto aí. Beleza, pastor? Tranquilo? Sim, quer dar as considerações aí? Não, é isso mesmo que você falou. Eu queria só, dentro do que você falou, na semana passada, eu mandei o vídeo para minha mãe. Sim. E até disse para você isso, né? Coisa formidável que são os idosos, sim, os jovens há mais tempo, né? Como a gente costuma falar aqui na igreja. Eles, quando recebem uma coisa boa, que entendem que é boa, é preciosa, eles compartilham com força. Sim. Teve gente de Petrópolis, sim, assistindo, de outros lugares assistindo. Eu queria incentivar você, adolescente, jovem, você que está com essa ferramenta aí na mão, de enviar isso, porque eu tenho visto, especialmente nessa geração mais jovem, tão cheio de alegria, né? Tão cheio de esperança, esse não esclarecimento, né, do que é o evangelho. Né? Aí eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar ali com meus amigos, faz muito parte, é muito legal isso, mas é mais profundo do que isso. E você tem essa oportunidade de entender isso, e eu quero te convidar a fazer esse exercício. Quero agradecer aqui o Rômulo por mais esse bate-papo legal, e a gente vai continuar ainda no capítulo 1, no nosso próximo encontro. Acompanha aí, Deus te abençoe. Beleza, gente, muito obrigado mesmo, e fiquem ligados que vem mais coisa por aí. Um abraço, valeu! Valeu!